crianças, jovens e famílias na beira do precipício. Se você ainda não percebeu, é assim que nós estamos, é assim que o nosso pobre país está. As crianças, os jovens e as famílias estão literalmente na beira do precipício. E sabe o que é mais triste? Parece que quase ninguém percebe isso. Então, se você é pai ou mãe, como eu sou pai, e você tem filhos, adultos, adolescentes e pequenos, ou pequenos, como eu tenho. Se você é avô ou avó, como eu sou avô também. E se além de ser pai ou mãe, avô ou avó, você se preocupa com o futuro dos seus filhos, porque esse vídeo aqui, ele não é um vídeo para qualquer pessoa. Ele é um vídeo para quem ainda valoriza a família, os filhos, o amor, a decência, a vergonha na cara, os princípios morais, para quem ainda acredita que as crianças elas não devem aprender sobre certos assuntos enquanto elas ainda não têm uma estrutura mental e emocional para poder entender aquilo. Se você é uma pessoa que, assim como eu, você está indignada com a tua situação, venha comigo até o fim e você vai gostar. Eu quero falar com você sobre a erotização infantil. Eu acabei de postar um vídeo há 2 dias, se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Eu falei sobre suicídio infantil. Como que está alarmante o negócio. Se você não viu ainda, veja. E agora eu quero dizer para você, quero fazer um gancho com aquele vídeo lá. Você vai ver uma matéria agora, estou mostrando aqui para você, falando sobre as causas do suicídio infantil. E uma das principais causas é a erotização infantil. Pai e mãe que está me assistindo, por favor, entenda. Entenda, hoje você tem internet, você tem nossos pais, olha, eu tenho 56 anos. Na minha época, se eu quisesse ler sobre alguma coisa, eu tinha que ir até a biblioteca municipal, fazer um cartãozinho, pegar o livro, levar, tinha um prazo para devolver. Hoje, você que está me assistindo, num computador ou num celular, você tem acesso às informações do mundo inteiro, gratuitamente. Por que que as pessoas, por que que nós estamos vivendo numa época onde a informação é tão fácil de conseguir e as pessoas são tão ignorantes, débeis mentais, voluntárias, imbecis? Por que que os pais e mães insistem em viver na imbecilidade quando têm acesso à informação? Nós estamos vivendo uma época privilegiada da humanidade. Tecnologia e cultura à nossa disposição. E nunca fomos tão idiotas como somos hoje em dia. Sei que essas palavras chocam alguns, mas é para isso mesmo que eu falo, é para chocar mesmo, para ver se as pessoas acordam. Você quer salvar a sua família? Você quer salvar os seus filhos? Entenda. Existem 3 fases na vida de um filho. De 0 a 10 anos, você tem que ser mestre e mestra deles. Você tem que ser instrutor e instrutora deles. Tem que ensinar tudo o que você puder ensinar. Porque depois de 10 anos, eles já terão outros mestres, a televisão, o celular, o mundo em si. E se você não ensinou direito, eles vão se perder pela vida. No livro de Salomão, no livro de Provérbios, está escrito: ensina o pequeno o caminho que ele deve andar, e nem depois de grande ele se desviará. Dos 11 aos 20 anos, ele precisa que você seja pai e mãe dele. Sim, é a hora da autoridade, é a hora do não, é a hora da cobrança, é a hora da responsabilidade, é a hora de você trabalhar as emoções deles, para que eles fiquem emocionalmente fortes, para que eles entendam sobre disciplina. Você os está preparando para o mundo, porque o mundo não vai fazer todas as vontades deles. E eles precisam se frustrar, eles precisam entender o valor de um choro, precisam entender que o mundo não é só vitória, eles precisam, senão eles vão ficar como você está vendo hoje em dia. Você viu como é que está hoje em dia? Os adolescentes namora, primeiro namorinho que não dá certo, quer se matar. Quer comprar um negócio, não pode, vai se matar. Que isso? Você acha que isso vem de onde? E a terceira fase, dos 20 pela vida inteira, eles precisam que você seja amigo e amiga deles. Se você fez bem o papel nos primeiros 10 anos e fez bem o seu papel no segundo período de 10 anos, você está apto para fazer os 3 pelo resto da vida. Porque eles vão aceitar você ainda como mentor, embora eles tenham outros, vão aceitar a sua autoridade como pai e mãe, embora eles já não precisem mais tanto disso, e serão seus amigos, ou seja, conversarão com você, vocês terão momentos juntos. Essa é a primeira coisa que os pais e mães precisam entender, para salvar as crianças, as famílias e os jovens da beira do precipício. A segunda coisa que você precisa entender é o seguinte, ó, existem 3 coisas que são diferentes: sexo, sexualidade e sensualidade. O que a criança tem que aprender? Você acha que a
criança, você acha que quando eu era criança, eu aprendia sobre sensualidade, sobre sexualidade? Você acha que era assim? O que uma criança de 4 anos entende sobre isso? A criança com 4 anos, o menino, às vezes, ele toca, o menino, a menina, ele se toca nas áreas genitais, ele não tem maldade nenhuma naquilo. Ele está explorando o corpo dele. Isso aí é sexualidade que ele vai aprendendo devagarzinho. Agora, à medida que ele vai crescendo, existem publicações que ensinam sobre isso, eu posso indicar várias delas. À medida que ele vai crescendo, você pode começar a falar sobre sexo com eles. Quando eles vão chegando numa certa idade, é importante, porque é importante eles saberem a formação dos órgãos, inclusive porque já estão na escola aprendendo. Se for como na minha época, que a gente aprendia ciências e biologia, a gente aprendia lá sobre o menino tem testículos, o menino tem o pênis, a menina tem os ovários, tem o aparelho reprodutor de um é diferente do outro. Então eles vão aprendendo na medida certa. Agora, quando que eles precisam realmente aprender sobre sexo e entender o que é sensualidade? Isso é somente lá na puberdade, quando os hormônios começarem a aparecer. Importante, olha, eu vou indicar para você que está me assistindo um livro que ele tem 2 versões, menino e menina. Chama-se O que está acontecendo comigo? Eu usei isso aí com todos os meus filhos e ainda usarei agora com as minhas filhas que estão. Eu tenho uma filha de 10 e uma de 5 anos. Mas já usei com os outros 3 e é muito útil. Só que são publicações sérias, feitas por pessoas sérias. Eu não estou falando da erotização que estão fazendo com as crianças agora. Olha, as crianças ouvem o 10 mil vezes amaldiçoado funk aqui desse país, que nem funk é nesse lixo desse país aqui. Porque se você ouvir o funk, se você estudar de onde veio o funk, você vai descobrir que não era nada disso. Ele nasceu fora desse país e não tinha nada a ver com essas letras malditas que a gente ouve hoje. Palavrão em cima de palavrão, a mulher sendo colocada a menos do que 0, certo? A mulher sendo tratada assim. Erotizam as crianças na música, erotizam as crianças nas danças, erotizam as crianças, na própria TV a cabo faz isso, erotizam as crianças com as novelas. Se você nunca viu uma novela, eu sugiro que você não veja, especialmente da rede Esgoto Maldição, Engana Bobo dos Infernos por todos os séculos dos séculos. Isso daí, o meu ódio é inesgotável por essa emissora, pelo que ela representa, por tudo que ela traz. E as crianças são expostas a isso o tempo todo. Isso já começou lá atrás, há muito tempo, quando uma certa senhora de vida duvidosa, que passou boa parte da sua vida fazendo todo tipo de coisa que uma mulher não deve fazer, e de repente foi consagrada como rainha de crianças. Ah, você não lembra disso? Eu me lembro muito bem. Isso veio de lá de trás já, e hoje não é diferente. Aí a criança na escola, crianças de 4 ou 5 anos na escola, eu vou colocar um pequeno vídeo para você e você vai ter uma ideia do que eu estou falando. Veja esse vídeo. Esse livro, irmãos, quando eu escaneei, ele estava em inglês, mas ele já está em português, para crianças de 2 e 3 anos. Um conto de fada. O príncipe e o príncipe. O príncipe encantado não procura mais uma princesa. Olha só o que ele procura. Pode mostrar? Ele está procurando um outro príncipe encantado. E eles se encontram e vivem felizes para sempre. Crianças de 2 e 3 anos de idade. Livros, leitura obrigatória na 5ª e 6ª série. Menino ama menino. Esse livro, Menino Brinca de Boneca, essa é a orientação do MEC, essa leitura obrigatória para crianças de 2 e 3 anos. A mãe compra o livro, tem um bonequinho que é um menino e a bonequinha que é a menina pode passar, e tem um buraquinho, a mãe coloca o dedo no bonequinho e fecha o livro para o dedo dela entrar no buraquinho da bonequinha, para ensinar para a criança de 2 anos como é que é uma relação sexual. Pode passar? Olha lá. Olha os livros, irmãos, com desenhos infantil, como transar. A matéria é como transar. Absurdo, não é? Isso aqui que você viu é uma pequena porção. Se você se interessa por isso, procure no YouTube os vídeos da doutora Damares. Digite crianças, doutora Damares, ou doutora Damares, erotização infantil. Você vai cair prostrado de desespero se você nunca viu isso. Você não tem ideia dos livros que estão nas escolas. Esse que você viu agora há pouco, nessa reportagem, desse vídeo, é a mínima, é um dedinho mindinho de um corpo de um gigante. A coisa é impressionante. Recentemente teve aquela reportagem, não sei se você viu, que o MEC liberou também livros, um determinado livros,
que era sobre uma princesa que o pai queria se casar com ela, mas ela não queria. Então o pai aprendeu numa torre. Já estão incentivando aí o incesto. E aí vem a maldita ideologia de gênero e vem botando na cabeça das crianças essa ideia cancerosa, essa coisa diabólica, satânica, de que a criança, quando nasce, ela não tem sexo, ela tem apenas gênero. Ok. Então me traga um menino só, que ele consiga dar à luz. Me traga um menino que consiga menstruar. E me traga uma menina que tenha testículos. Ivan, mas é que já pode fazer agora cirurgia de mudança de sexo. Sim, povo imbecil, que eu nunca vi uma coisa igual na minha vida. Como é que é só um negócio satânico uma pessoa? Uma pessoa ela só pode não ter neurônios, não é possível. Sim, a pessoa faz uma cirurgia de mudança de sexo. Mas e aí? O cara faz a mudança de sexo, e aí? Ele passa a ter ovários? Passa a ter trompas, é isso? Ele vai menstruar a partir daquele momento? Ora, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nada contra a escolha sexual que uma pessoa vai fazer. Depois que ela tiver adulta, se ela quiser, se é homem e quer fazer sexo com homem, o problema é dele, não tem nada a ver com isso. Eu não existo para julgar ninguém. Se ela é mulher e quer fazer sexo com outra mulher, o problema é dela. Agora, ensinar isso para crianças pequenas, para conduzir ao suicídio, para ter essa confusão na cabeça. Gente, isso é um plano maquiavélico. Olha, eu vou citar para você aqui, pai e mãe que está me assistindo, eu vou citar para você que talvez esteja bravo, que fica bravo porque já chama a gente de homofóbico, porque nós estamos vivendo uma geração do mimimi. Hoje você não pode falar nada que ele é homofóbico. Ora, eu quero que vá esse bando de imbecis, eu quero que eles vão para onde eles desejarem ir, mas que não enchem o saco, que parem de brincar com as crianças, de mexer com coisa séria. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, aqueles que não aprendem com a história estão condenados a sofrê-la novamente. Então, leia na história. Você vai descobrir que ideologia de gênero, confusão infantil, destruição de famílias, já vem de muitos anos. Faz parte da cartilha marxista. Faz parte da doença, do câncer universal, chamado comunismo, ou, como alguns chamam, socialismo, que é apenas um eufemismo para comunismo. A doença criminosa, o pensamento criminoso que já matou, ao longo da história, mais de 100 milhões de pessoas. E detalhe, não em tempos de guerra, sempre em tempos de paz. Até hoje não é diferente. Agora está aí, está nas suas mãos. Ouvir, refletir, ouvir e odiar, ouvir e mudar, a escolha é sua. Você escolhe e depois você colhe. Eu sei que eu estou em paz comigo, estou fazendo o melhor que eu posso. E uma das coisas que eu posso é fazer vídeos como esse para acordar as pessoas. Se você quer acompanhar meu trabalho, meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor nas 7 áreas da sua vida, sendo mais felizes e tendo paz. Eu sou a favor da família, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, que acredita nos valores morais, sou uma pessoa que daria a minha vida para defender esses princípios, porque eu acredito que costumes mudam, mas princípios são eternos. Se você quiser saber sempre dos trabalhos que eu faço em primeira mão, clica aqui, se inscreve no canal, deixa o teu gostei, põe o teu comentário para mim, clica na sinetinha para você ficar sempre por dentro aí, em primeira mão, das coisas que eu coloco aqui. Compartilhe com pessoas que você acha que possam se beneficiar desse tipo de conhecimento. Coloca nos comentários para mim. O que você pensa? Você pensa como eu? Você pensa diferente de mim? Agora tenha sempre isso em mente. Existe uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Primeiro você escolhe, depois você colhe. Longos dias e belas noites para você.